Olá, arro! Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo. Se sentir afinidade com a proposta, curtir, compartilhar, né? E vamos ser luz no planeta. Vamos encher esse planeta de coisas boas. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de coronavírus, chega de tragédia. Vamos vibrar no bem, né? Vamos ser a sementinha de amor que leva e planta coisas boas. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder do silêncio. Às vezes a gente fala assim, parece um pouco clichê, né? Mas o silêncio, ele é uma das coisas mais poderosas que a gente tem, né? E às vezes a gente acaba falando demais, né? Como na maioria das vezes, e não faz silêncio sempre. E aí eu venho aqui te falar que você não precisa ter opinião sobre tudo. Você não precisa entender sobre tudo. Você não precisa falar sobre tudo. Tem pessoas que chegam na nossa vida somente para desabafar. E eu posso falar isso com total propriedade, né? Porque eu era uma pessoa que eu tinha que ter opinião para tudo. Principalmente por trabalhar, né? Com essas coisas, tudo. Eu achava que sempre eu tinha que ser uma contribuição. E eu não falava nem por mal, eu não falava, às vezes porque eu era intrometida, muitas vezes, né, eu não era chamada. Mas a minha intenção era o quê? Poxa, eu sei que isso pode ajudar, porque ajudou para mim, né? Mas aí vem a outra parte. Eu não sei se o que ajudou para mim vai ajudar o outro, porque eu sou uma pessoa e o outro é outra pessoa. Então a gente vive num planeta, a gente vive numa sociedade que as pessoas querem muito falar, querem muito dar opinião, querem muito ser ouvidas, mas não querem escutar. Não querem não quer escutar, né? E eu falo isso, né? Porque a gente tem que se cuidar, eu tenho que me controlar, porque muitas vezes eu também não fui essa pessoa. Porque a gente tá tão no automático e aí a gente esquece de ter a famosa empatia, de tentar entender o outro, de entender o momento do outro. Lógico que isso não é menosprezar você, não é colocar você para baixo, não é ferir o seu ego, não é te ferir, mas é aprender, a gente aprender a entender que cada um tem o seu momento. E às vezes o silêncio é a melhor resposta. Não o silêncio para ignorar, não o silêncio para deixar a pessoa falando, não, não é isso. Às vezes é aprender a silenciar, silenciar aqui, ó, a mente fala muito. A mente é gritaria necessária, ela fala demais, ela grita. Se a gente não silenciar a mente, se a gente não silenciar os nossos pensamentos, tanto com os outros e principalmente com a gente fica doidinho, né? Um exemplo, se a gente for parar para ver, né? Existe tantas crises de ansiedade acontecendo, o que que é? Aqui, ó. A mente que não para, não silencia, não respira. A pessoa vive no automático, vive fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. O corpo não aguenta. Chega uma hora que o corpo grita, né? Então a meditação, o silêncio é o caminho para tudo. É o caminho para todas as respostas, né? É o caminho para todos os problemas. Porque provavelmente tem gente querendo falar com a gente, espiritualidade, talvez para trazer uma clareza diante de alguma coisa que a gente está passando, e a gente não consegue escutar, a gente não consegue entender, porque a mente tá gritando, né? Então, para a gente evitar conflito com os outros e principalmente conflito com a gente, principalmente nesse processo de despertar, o melhor caminho é o silêncio. Silenciar, aprender a sentir, né? Porque tem gente que fala muito, né? Fala muito e não sente realmente o que está acontecendo. Né? A gente tem uma ferramenta maravilhosa que Deus deu pra gente de graça, a gente não precisa de ninguém para isso, né? Que são duas ferramentas maravilhosas, a mente, a meditação, né? Que a gente só depende da gente, que é silenciar, e a respiração, né? Quando a gente muda nosso estado de consciência. Faz comigo. Relaxa. Solta. Percebe que se a mente está agitada, dá até uma acalmada, muda até o tom de voz, até meu tom de voz deve ter mudado. Né? Então a gente precisa aprender a silenciar.
né? Para silenciar a gente, pra gente aprender a silenciar o outro. E entender que todos estamos aqui, cada um com seus perrengues, cada um com as suas dores, né? Se você tá vendo esse vídeo, você é a pessoa que mais tem consciência. Não é que sobra tudo pra você, mas você é a pessoa que tem consciência. Então, quem vai fazer alguma coisa diferente nessa relação? Seja familiar, seja de homem, de mulher, seja de trabalho. Quem vai fazer diferente? É você. Se você tá ouvindo, se tá tocando o seu coração, é você. Entende? Então, é esse recadinho que eu queria deixar aqui pra vocês, né? Aprender a silenciar, ficar quietinho, escutar o nosso coração, deixar nosso cabeção um pouquinho pra lá, porque o cabeção é gritaria desnecessária. Uma mente bem alimentada cria hospitais, cria cura, cria coisas maravilhosas. Uma mente mal alimentada cria guerra, cria ódio, cria sofrimento. Então o problema não é a mente, mas o que a gente alimenta e o tanto que a gente dá poder para ela. Tá bom? Essa é a mensaginha que eu queria deixar para vocês hoje. Namastê. Arro.